Olá, pessoal. Então, vamos continuar a leitura. Vimos que o canto segundo termina com o final da batalha entre indígenas e as tropas portuguesa e espanhola. Vimos que os indígenas foram atropelados, muitos foram presos, muitos morreram, muitos dos melhores guerreiros como Cepé, Tatu-Guaçu foram mortos, mas Cacambo sobrevive, Cacambo ajuda muitos dos seus a fugirem. E vamos para o canto terceiro. Já a nossa do mundo última parte tinha voltado, a ensanguentada fronte ao centro luminar, ao sol, quando a campanha semeada de mortos e insepultos viu desfazer-se a um tempo a vila errante. Então aqui é a descrição de um cenário de guerra iluminado pelo sol. Ao som das caixas, descontente e triste marchava o general. Não suporta o peito compadecido e generoso à vista daqueles frios e sangrados corpos, vítimas da ambição de injusto império. Então, o general Andrade está triste, né, de ver aquela região toda cheia de corpos. Venceu a batalha, mas não está contente com o resultado. E mais uma vez vem culpabilizar, né? O narrador vem culpabilizar os padres, né? Vítimas, então aqueles corpos são vítimas da ambição de injusto império. Porque esse império a que o narrador se refere é aquele suposto império que os jesuítas queriam construir. Foram ganhando e descobrindo terra inimiga e infiel, até que um dia fizeram alto e se acamparam onde incultas várzeas, por espaço imenso, enfadonhas e estéreis, acompanham ambas as margens de um profundo rio. Todas estas vastíssimas campinas cobrem palustres e tecidas canas e leves juncos do calor tostados, pronta matéria de voraz incêndio. O índio habitador, de quando em quando, com estranha cultura, entrega ao fogo muitas léguas de campo. O incêndio dura enquanto dura e o favorece o vento, da erva que renasce se apacenta. O imenso gado que dos montes desce, e renovado incêndios desta sorte, a arte emenda a natureza, e podem ter sempre gordo o gado e o campo verde. Então, nesse trecho, o narrador descreve a região, o costume dos índios de colocar fogo nos campos, de onde nasce erva que alimenta o gado. Então, é um costume dos indígenas colocarem fogo, mas deixarem renascer a erva para alimentar o gado. Mas agora, sabendo por espias as nossas marchas, conservávamos sempre secas as torradíssimas campinas. O que ele quer dizer aqui? Que os índios estavam espiando, né? Tinham espias, sabiam por onde as tropas passavam, e por onde elas passavam, eles mantinham os campos torrados, secos, que já era um costume deles, né? Torrarem os campos, mas deixarem a erva renascer. E agora eles não estavam dando esse tempo para a erva renascer. Ele quis fazer esterilizar o campo, então manter o campo seco. Nem consentiu por fazer-nos guerra, que a chama benfeitora e a cinza fria fertilizasse o árido terreno. O cavalo até ali forte e brioso, e acostumado a não ter mais sustento naqueles climas do que a verde relva da mimosa campina, desfalece. Então, o cavalo que estava acostumado àquela relva começa a se desfalecer porque está passando fome, porque não tem mais a relva. Nem mais se o seu senhor o afaga, encurva os pés e cava o chão com as mãos, e o vale rinchando a troa e é solto o arco às clinas. Então, ele já não fica nem mais contente com o afago do seu dono. Negava o céu envolto em podre manto.
Negava o céu envolto em pobre manto, a luz ao mundo, e murmurar se ouvia, ao longe o rio, e menear-se o vento. Respirava descanso a natureza. Só na outra margem não podia, entanto, inquieto Cacambo achar sossego. Então aqui ele descreve esse ambiente, né? Era noite, ouvia-se o vento, as águas do rio. Então era tudo muito quieto, mas havia alguém inquieto aí, e era Cacambo. O inquieto Cacambo não conseguia achar sossego. No perturbado, interrompido sono, talvez fosse ilusão, se lhe apresenta a triste imagem desse pé despido, pintado o rosto do temor da morte, banhado em negro sangue que corria do peito aberto, e nos pisados braços indo os sinais da mísera caída. Sem a dor na cabeça e aos pés calcada, a rota aljava e as descompostas penas, quanto diverso do cepé valente, que no meio dos nossos espalhava, de pó, de sangue e de suor coberto, o espanto, a morte, e diz-lhe em tristes vozes: foge, foge, Cacambo, e tu descansas, tendo tão perto os inimigos? Torna, torna aos teus bosques, e nas pátrias grutas tua fraqueza e desventura encobre. Ou, se acaso ainda vive no teu peito os desejos de glória, ao duro passo resiste valoroso. Ah, tu que podes, e tu que podes, põe a mão nos peitos a fortuna de Europa. Agora é tempo que descuidados da outra parte dormem, envolve em fogo e fume o campo, e paguem o teu sangue e o meu sangue. Assim dizendo, se perdeu entre as nuvens, sacudindo sobre as tendas no ar fumante tocha, e assinala com chamas o caminho. Cacambo sonha com Cepé, ou tem uma ilusão, né? E Cepé ou incita a colocar fogo no acampamento das tropas portuguesa e espanhola. É isso que ele faz. Então ele diz, né, para Cacambo, ó, se você se contenta ser um covarde, você volta para sua aldeia e vai tocar sua vida. Agora, se você ainda tem valor, resiste, né? Se ainda vive no teu peito os desejos da glória, porque a maior glória, né, de um guerreiro é morrer em combate, né? Isso é entre os indígenas ou acho que qualquer outra etnia. Continuar então. Ah, e aí quando ele some, ele ilumina o caminho que Cacambo deve seguir. E assinala com chamas o caminho. Acorda o índio valoroso e salta longe da curva rede e sem demora o arco e as setas arrebata e fere o chão com o pé. Quer sobre o largo rio ir peito a contrastar com a morte. Tem diante dos olhos a figura do caro amigo, e ainda lhe escuta as vozes. Pendura um verde tronco as várias penas, e o arco e as setas e a sonora aljava. E onde mais manso e mais quieto o rio se estende e espraia sobre a ruiva areia, pensativo e turbado, entra, e com água já por cima do peito, as mãos e os olhos levanta ao céu, que ele não via, e as ondas o corpo entrega. Já sabia, entanto, a nova empresa na limosa gruta, o pátrio rio, e dando um jeito à urna, fez que as águas corressem mais serenas, e o índio afortunado, à praia oposta, tocou sem ser sentido. Aqui se aparta da margem guarnecida e mansamente pelo silêncio vai da noite escura, buscando a parte de onde vinha o vento. Lá, como é uso do país, roçando dos lenhos entre si desperta a chama, que já se ateia nas ligeiras palhas. Então, Cacambo desperta e vai fazer o que o amigo sugere. E ele já está no acampamento dos portugueses, botando fogo em tudo. E velozmente se propaga o fogo já.
Ao vento deixa Cacambo o resto e foge a tempo, né? Porque o vento ajuda, né, a espalhar o fogo. E ele foge. E foge a tempo da perigosa luz. Porém, na margem do rio, quando a chama abrasadora começa a iluminar a noite escura, já sentido dos guardas, não se assusta. E, temerária e venturosamente, fiando a vida aos animosos braços, de um alto precipício as negras ondas outra vez se lançou, e foi de um salto ao fundo do rio a visitar a areia. Ele salta, né? Num lugar muito alto, para fugir. Debalde gritam, quer dizer, sem efeito, né? Todos gritaram, mas não causou efeito nenhum. Debalde grito e debalde às margens corre a gente apressada. Ele, entretanto, sacode as pernas e os nervosos braços, rompe as espumas assoprando a um tempo, suspendido nas mãos, voltando o rosto. Via nas águas trêmulas a imagem do arrebatado incêndio e se alegrava. Não de outra sorte o cauteloso Ulisses, vaidoso da ruína que causara, viu abrasar de Troia os altos muros. Então aqui o narrador compara Ulisses, não compara Cacambo a Ulisses, né? Ulisses que foi o responsável por ter a ideia do cavalo de Troia, lá na guerra de Troia, né, de colocar aquele cavalo de Troia dentro de Troia, de fingir, né, que o exército grego tinha saído da guerra e tinha presenteado, estava presenteando os troianos com aquele cavalo. Aí eles colocam para dentro da cidade o cavalo está cheio de guerreiros, né, gregos. Então ele compara Cacambo aqui a Ulisses. Porque Cacambo estava ali já nas águas, né, nadando e só viu o acampamento lá das tropas pegando fogo. Vaidoso, né, estava muito contente, né, e muito orgulhoso do que tinha feito. Vaidoso da ruína que causara, viu abrasar de Troia os altos muros e a perjura cidade envolta em fumo encostar-se no chão e pouco a pouco desmaiar sobre as cinzas. Aqui ainda está falando de Ulisses, né, comparando. Cacambo estava tão vaidoso como Ulisses quando viu Troia pegando fogo. Cresce, entanto, o incêndio furioso e o irado vento arrebata as mãos cheias vivas chamas, que aqui e ali pela campina espalha. Comunica-se a um tempo ao largo campo a chama abrasadora. Em breve espaço cerca as barracas da confusa gente. Armado, o general, como se achava, saiu do pavilhão e pronto atalha que não prossiga o voador incêndio. Poucas tendas entrega ao fogo e manda, sem mais demora, abrir largo caminho que os separe das chamas. Uns já cortam as combustíveis palhas, outros trazem nos prontos vasos as vizinhas ondas. Então o general Andrade começa a conter as ondas. Começa a conter o fogo. Trazendo a água das ondas, né? A água do mar até para apagar o fogo. Mas não espera o bárbaro atrevido, a todo se adianta e desejoso de levar a notícia ao grande Balda, naquela mesma noite o passo estende. Então Cacambo corre para contar a notícia ao Balda, lembra o padre Balda? Tanto se apressa que na quarta aurora, que no quarto dia, por veredas ocultas viu de longe a doce pátria e os conhecidos montes, e o templo que tocava o céu com as grimpas. Mas não sabia que a fortuna, entanto, lhe preparava a última ruína. Quanto seria mais ditoso, quanto melhor lhe fora ou acabar a vida na frente do inimigo, em campo aberto, ou sobre os restos de abrasadas tendas, obra do seu valor. Tinha Cacambo real esposa, a senhoril Lindóia.
Lindóia é personagem muito famosa, gente. Então, Cacambo tinha real esposa, a senhoril, a majestosa Lindóia. De costumes suavíssimos e honestos, em verdes anos, com ditosos laços. Jovem, né? Muito jovem. Amor os tinha unido, mas apenas os tinha unido. Quando ao som primeiro das trombetas, quando ao som do anúncio da guerra, lhe arrebatou dos braços a glória enganadora. Então, a promessa de glória na guerra fez com que ele saísse dos braços da amada. Ou foi que Balda, engenhoso e sutil, quis desfazer-se da presença importuna e perigosa do índio generoso? E desde aquela saudosa manhã que a despedida presenciou dos 2 amantes, nunca consentiu que outra vez tornasse aos braços da formosa Lindóia, e descobria sempre novos pretextos da demora. Tornar não esperava, e vitorioso foi todo o seu delito. Não consente o cauteloso Baldo que Lindóia chegue a falar ao seu esposo, e manda que uma escura prisão o esconda e aparte da luz do sol. Nem os reais parentes, nem dos amigos e piedade e pranto, nem dos amigos a piedade e o pranto da enternecida esposa branda o peito do obstinado juiz, até que a força de desgostos, de mágoa e de saudade, por... Continuando, gente, estamos ainda no canto terceiro, página 93. Vimos que o Cacambo volta à sua aldeia, mas aí o padre Balda não permite que ele se encontre com a esposa Lindóia e o prende. Então, página 93. O juiz obstinado se refere ao padre Balda. Não se enternece, não se comove com as lágrimas da esposa, com os pedidos dos amigos, né? Até que a força de desgostos, de mágoa e de saudade, por meio de um licor desconhecido, que lhe deu compassivo santo padre, irônico aqui, jaz o ilustre Cacambo entre os gentios, entre os selvagens. Jaz morto, né? Depois de tomar esse licor desconhecido, Cacambo morre. Único que na paz e em dura guerra de virtude e valor deu claro exemplo. Chorado ocultamente sem as honras de régio funeral, desconhecida pouca terra os honrados ossos cobre. Então, ele foi envenenado e ainda foi enterrado sem os rituais de funeral comuns, né? Ainda mais para um guerreiro. E segundo a narrativa que Basílio criou, um padre foi capaz de fazer isso, né? Se é que os seus ossos cobrem alguma terra. Cruéis ministros, padres, né? Cruéis padres encobriam menos a funesta notícia. Ai, que já sabe a assustada amantíssima Lindóia. Então, por mais que eles tentassem esconder que Cacambo tinha morrido, Lindóia já sabia. O sucesso infeliz, quem a socorre, que, aborrecida de viver, procura todos os meios de encontrar a morte. Nem quer que o esposo longamente a espere no reino escuro, aonde se não ama. Mas a enrugada Tana jura que era prudente e experimentada, e que a seus peitos tinha criado em mais ditosa idade a mãe da mísera Lindóia, e lia pela história do futuro, visionária, supersticiosa, que de abertos sepulcros recolhia nuas caveiras e esburgados ossos, a uma medonha gruta, onde ordem sempre verdes candeias,
Há uma medonha gruta onde ardem sempre verdes candeias, conduziu chorando Lindóia, a quem amava como filha. Então a Tanajura, uma senhora, leva Lindóia a uma gruta. E em ferrugento vaso, licor puro é água. Tá? Então em ferrugento vaso, água de viva fonte recolheu. 3 vezes girou em roda e murmurou 3 vezes com a carcomida boca ímpias palavras, e as águas assoprou. Depois com o dedo limpou em silêncio e faz que as águas notem. Então, a Tanajura faz um ritual ali e entrega um vaso com água a Lindóia e pede para que Lindóia olhe a água. Como no mar azul, quando recolhe a lisonjeira viração das asas, adormecem as ondas e retratam ao natural as debruçadas penhas, o copado arvoredo e as nuvens altas. Não de outra sorte a tímida Lindóia, aquelas águas fielmente pintam o rio, a praia, o vale e os montes onde tinha sido Lisboa. E viu Lisboa entre despedaçados edifícios. Lisboa de Portugal. Então Lindóia começa a ver Lisboa, ali naquela água que Tanajura lhe entrega. Com o solto cabelo decomposto, tropeçando em ruínas, encostar-se. Só deixa eu ligar esse trecho aqui com o que nós vimos antes. Então a Lindóia vê Lisboa entre despedaçados edifícios, com o solto cabelo descomposto, tropeçando em ruínas, encostar-se. Então, ela vê Lisboa como uma pessoa, né? Lisboa está ali personificada como se fosse uma mulher. Um cabelo solto, né? Descomposto. Então, com o cabelo solto, descomposto, Lisboa tropeçando em ruínas, encostar-se. Desamparada dos habitadores, a rainha do Tejo, Tejo é um rio muito famoso, né? Portugal. Então, a rainha do Tejo é a própria Lisboa. A rainha do Tejo, e solitária no meio de sepulcros, procurava com seus olhos socorro, e com seus olhos só descobria de um e de outro lado pendentes muros e inclinadas torres. Vê mais o luso Atlante ali é próprio Portugal. Então ela vê mais Portugal, que forceja por sustentar o peso desmedido nos roxos ombros. Então é que como se sobre Portugal tivesse caído esses muros, essas torres, e Portugal estivesse ali suportando. Então Portugal também está ali personificado. Mas do céu sereno em branca nuvem, prove da donzela, rapidamente desce, ele apresenta de sua mão espírito constante, gênio de Alcides, que de negros monstros despeja o mundo e enxuga o pranto à pátria. Tem por despojos cabeludas peles de ensanguentados e famintos lobos, e fingidas raposas. Gente, toda essa parte aqui, todo esse trecho é muito, muito metafórico. Mas aqui é o seguinte, como eu já falei, Lisboa aqui está personificada como se fosse uma mulher, né, com cabelo solto, decomposto, em meio a destroços devido a um terremoto que atingiu Portugal. Esse terremoto aconteceu mesmo, né? E Portugal sustenta um peso enorme sobre os ombros, porque sustenta aqueles muros, torres caídas. Mas logo a providência vem em socorro a Lisboa e a Portugal, trazendo o espírito constante, o gênio de Alcides. E o que é esse espírito constante? É o Marquês do Pombal. Então lembre que Basílio vai elogiar muito o Marquês do Pombal. Então, Lisboa está destruída, Portugal está destruído. A providência traz quem para socorrer o país e a cidade? Marquês do Pombal.
Então, o Marquês do Pombal vem enxugar as lágrimas da pátria e de negros monstros despeja o mundo e despeja de Portugal esses monstros. Sabe quem são esses monstros? Quem são? Vocês não vão adivinhar? São os padres, claro, os padres jesuítas. Então, como se os padres jesuítas fossem responsáveis por um terremoto, né? Que é a associação, né? Mas, enfim, o Marquês do Pombal, né? Segundo aqui a narrativa, ele é enviado pela providência divina para socorrer Portugal, Lisboa e para expulsar os monstros, os negros monstros, que são os padres. Aqui é uma referência, inclusive, à batina deles. Acho que tem aqui um trecho que faz referência à batina deles. Então, por isso negros monstros, né? Por conta da batina que eles usavam. E aí Marquês do Pombal será essa pessoa que vai expulsar. Ele realmente expulsa os jesuítas, né? Em 1759, ele expulsa os padres jesuítas de Portugal. Manda e logo o incêndio lhe obedece. Então, está dizendo que o Marquês do Pombal manda e assim que ele manda, o incêndio obedece. E de repente, por onde quer que o Marquês do Pombal encaminha os passos, dão lugar às ruínas. Viu Lindóia, do meio dela, só um a seu aceno sair da terra feitos e acabados, vistosos edifícios. Então, por onde o Marquês do Pombal passava, parece que tudo voltava ao normal e os edifícios se restabeleciam, todo aquele cenário de terremoto, aquele cenário devastado, de cidade devastada, se torna novamente uma cidade bonita, né? Parece que tudo se reedifica quando o Marquês do Pombal passa. Jamais bela nasce Lisboa de entre as cinzas, glória do grande conde, que com a mão robusta lhe firmou na alta testa os vacilantes mal seguros castelos. Então, por onde o Marquês do Pombal passa, tudo se torna melhor e Lisboa renasce, como que das cinzas, né? Então, para mim, eu compreendi toda essa construção metafórica que ele fez aqui por causa das explicações que eu tenho aqui no livro, né? Porque é uma construção metafórica bastante complexa. São referências muito difíceis de você entender sem ter explicações, né? Mais ao longe, prontas no tejo e ao curvo ferro atadas, aos olhos dão de si terrível mostra, ameaçando o mar as poderosas soberbas naus. Então agora ele está falando das naus, né, dos navios portugueses. Por entre as cordas negras alvejam as bandeiras, geme atado na popa o vento, e alegres e vistosas descem das nuvens a beijar os mares, as flâmulas guerreiras. Tem que parar. Prontas no tejo e ao curvo ferro atadas, aos olhos dão de si terrível mostra, ameaçando o mar as poderosas soberbas naus. Então aqui ele está descrevendo os navios portugueses. Então o Lindóia começa a ver os navios portugueses agora. Por entre as cordas negras alvejo as bandeiras, geme atado na popa o vento, e alegres e vistosas descem das nuvens a beijar os mares, as flâmulas guerreiras. No horizonte, já sobre o mar azul, aparecia a pintada serpente, obra e trabalho do novo mundo, que de longe vinha buscar as nadadoras companheiras. Então, a pintada serpente aqui, gente, é um navio feito no Rio de Janeiro, que agora estava em Portugal. Estava em Portugal, ali naquela ilusão que Lindóia estava tendo, naquele sonho que Lindóia estava tendo. E já de longe, a fresca Sintra
que é a cidade portuguesa. Sintra é uma cidade portuguesa. E já de longe, a fresca Sintra e os montes, que ainda não conhecia, saudava. E essa nau, ela saúda, né? Ela cumprimenta a Sintra, a cidade de Sintra e os montes. Impacientes da fatal demora, os lenhos mercenários, junto à terra recebe no seu seio e a outros climas, longe de doces ares de Lisboa, transportam a ignorância e a magra inveja. Teve referência a coisa ruim, você já sabe, né? Está falando sobre quem? Sobre quem? Os fados, quer dizer, essas naus estão ali para o quê, gente? Esses navios mercenários estão ali para levar embora os padres jesuítas. É por isso. E já de longe, a fresca Sintra e os montes, que ainda não conhecia, saudava. Então é isso, ó, quando diz assim, que os lenhos mercenários, os navios mercenários, junto à terra recebe no seu seio e a outros climas, longe dos doces ares de Lisboa, transporta a ignorância e a magra inveja, e envolta em negros e compridos panos, aqui é a referência à batina que eu falei, e envolta em negros e compridos panos a discórdia, o furor, a torpe e velha hipocrisia vagarosamente atrás deles caminha. Está falando dos padres, que tudo isso aí ó, segue os padres. Discórdia, furor, hipocrisia. E ainda duvida que houvesse mão que se atrevesse a tanto. O povo a mostra com o dedo e ela, com os olhos no chão, da luz do dia, foge. E cobrir o rosto ainda procura com os pedaços do rasgado manto. Vai, filha da ambição, onde te levam o vento e os mares. Possam teus alunos andar errantes sobre as águas. Possa negar-lhe a bela Europa abrigo e porto. Quer dizer, possa a Europa negar abrigo e porto aos padres. Então, o narrador deseja que os padres não sejam aceitos em nenhum país da Europa. Alegre deixarei a luz do dia, se chegarem a ver meus olhos que Adria da alta injúria se lembra e do seu seio te lança, e que te lançam do seu seio Gália, Ibéria e o país belo que parte, o Apenino e cinge o mar e os Alpes. Pareceu a Lindóia que, a partida destes monstros, deixava mais serenos e mais puros os ares. Já se mostra mais distinta a seus olhos a cidade. Mas viu-a, ai, vista lastimosa, a um lado ir a fidelidade portuguesa, manchados os puríssimos vestidos de roxas nódoas, mais ao longe estava com os olhos vendados e escondido nas roupas um punhal banhado em sangue, o fanatismo pela mão guiando. Quer dizer, estava tudo bacana, os padres tinham ido embora, os padres foram expulsos de Portugal de verdade, e Lindóia começava a ver uma cidade com ares mais puros, mais puros. Mas aí ela vê algo que não é bacana, né? Um fanatismo. Continuando na página 63. Um curvo e branco velho ao fogo e ao laço geme ofendida a natureza. E geme, ai, muito tarde, a crédula cidade. Os olhos põe no chão a igreja, irada, e desconhece e desaprova e vinga o delito cruel e a mão bastarda. Gente, esse curvo branco velho é um padre chamado Gabriel de Malagrida, um padre jesuíta. Gabriel Malagrida foi condenado pela Inquisição, acusado de heresia. Ele foi condenado a morrer enforcado e queimado em 1761. Aí, segundo a narrativa, o Malagrida fanatizava os fiéis portugueses. Então, provavelmente incitava
incitava os fiéis católicos a reprovarem a atitude do governo de Portugal de expulsar os padres jesuítas. Segundo a narrativa, né, o padre Malagrida fanatizava os seus fiéis, e aí eu supus que seja isso, sabe? Colocar os fiéis contra o rei. E na vida real mesmo, ele foi condenado por heresia, por fazer algo que contrariava a igreja, foi condenado a morrer enforcado e queimado. Então ele mistura aqui, né, o Basílio mistura fatos reais com fictícios. A gente tem que tomar cuidado, né, com isso. Então é isso que diz aqui, né, que a igreja condena, né, a igreja desconhece, desaprova e vinga o delito cruel e a mão bastarda. Então a igreja vinga, a igreja condena o Malagrida ao enforcamento e ainda queima o seu corpo. Embebida na mágica pintura, goza as imagens vãs e não se atreve Lindóia a perguntar. Vê destruída a república infame. Essa república infame é o Império Americano dos Jesuítas. Então, Lindóia vê que esse Império dos Jesuítas foi definitivamente destruído. Lindóia vê destruída a república infame e bem vingada a morte de Cacambo. Professor, o que tem a ver? Por que a morte de Cacambo foi vingada? Porque quem matou Cacambo foi um padre jesuíta. Então, Lindóia vê toda aquela cena dos jesuítas sendo expulsos de Portugal, de um jesuíta que ainda estava lá fanatizando os fiéis ser enforcado e queimado, é uma vingança pelo sofrimento que Cacambo passou. Afinal, quem matou Cacambo foi um padre jesuíta, o Balda. Esse padre tudo indica que é ficção, que é um personagem inventado por Basílio. Né? Ele não existiu de fato, é um personagem inventado por Basílio. Assim como Lindóia, o próprio Cacambo, esses são personagens inventados. Aquela questão, né? Se mistura muito. Ficção com realidade. Então ela, né, percebe, ela vê que a morte de Cacambo foi vingada, e atenta e imóvel apacentava os olhos e o desejo. E nem tudo entendia, quando a velha bateu com a mão e fez tremer as águas, desaparecerem as fingidas torres e os verdes campos. Nem já deles resta leve sinal. Então, parece que Lindóia sai daquele estado de feitiço em que ela estava, né? Ela para de ver aquelas fingidas torres, porque tudo que ela está vendo é ilusão, não é de verdade, né? São referências a fatos reais, como o terremoto que aconteceu em Portugal, como a expulsão dos padres jesuítas, mas tudo isso tudo isso foi mostrado para Lindóia de uma forma muito metafórica, né? Tudo de uma forma bem diferente, né? Então ela já não via mais nada daquilo que ela estava vendo. Debalde os olhos buscam os navios. Já não são navios, nem mar, nem montes, nem o lugar onde estiveram. Torna ao pranto a saudosíssima Lindóia. Então, quando ela volta em si, né, sai daquele êxtase que ela estava, tudo aquilo que ela estava vendo, parece que ela volta ao seu estado saudoso, né, chorando pela morte do amado. E de novo outra vez suspira e geme, até que a noite compassiva e atenta, que as magoadas lástimas lhe ouvira, ao partir, sacudiu das fuscas asas, envolto em frio orvalho, um leve sono suave, esquecimento de seus males. Suave esquecimento de seus males. Aí Lindóia, então, vai adormecer nesse momento. Depois de toda essa visão muito louca que ela teve, ela vai adormecer. E canto quarto fica para a próxima. Beijos!